Existem mensagens que, particularmente, se eu pudesse escolher ministrar, se eu pudesse falar por toda a minha vida, esta é uma delas. Porque além de ser algo que, particularmente, foi muito forte na minha vida, desde o momento que Deus começou a falar comigo, além de ser uma ministração que, particularmente, falou, algo que o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, se trata também do meu testemunho de vida. Aquilo que eu vivi e que eu quero poder, com muito discernimento, poder compartilhar com os irmãos aquilo que eu vivi e aquilo que foi experiência para a minha vida. É uma mensagem forte, desconstrói muitos conceitos errados de vida cristã. É uma mensagem mais desconstrutiva de valores e construtiva, e um conceito de construção também. Você vai perceber que é uma mensagem que você vai pensar o seguinte: meu Deus, então está tudo errado. E eu vou falar uma coisa para você, infelizmente, amado, tem muita coisa que a gente não para pensar de como está o nosso relacionamento com Deus. O que eu quero falar nessa noite, eu considero um dos maiores poderes da terra, que são as nossas carências. O pessoal que esteve de manhã aqui, estava de manhã, vai compreender até um pouco melhor o que eu vou falar hoje, porque eles foram ministrados profundamente a respeito de desejo hoje pela manhã. Mas é claro que essa mensagem de hoje pela manhã sobre desejos, ela vai estar disponível. O rapaz está finalizando todo o processo de edição das mensagens. Mas é uma mensagem que não que você não vai compreender na totalidade, você vai compreender. Mas quem esteve hoje pela manhã vai ter um entendimento até mais aguçado do que eu quero compartilhar agora nesse momento, que é a respeito das carências. Aquilo que eu digo que é o maior poder da terra. Por conta das carências, você tem noção do que o ser humano é capaz de fazer, porque você já fez muita coisa errada por conta das suas carências. Primeira coisa que eu quero que você entenda: carência não é um sentimento a ser suprido. Porque a gente fala o seguinte: olha, a pessoa, ela está precisando de ser suprida nas carências dela. Presta atenção, carência não é um sentimento. Carência não é um sentimento que você tem e que você precisa que alguém supra, que Deus venha suprir as suas carências, que alguém venha suprir as suas carências. Você precisa entender que carência não é um sentimento que você tem que ser suprido. Eurípides, então o que é carência? Carência é uma doença que precisa ser curada na sua alma. Carência não se supre, carência se cura. Carência é uma doença na alma do ser humano que o leva a casar errado, que o leva a tomar decisões erradas na vida, que o leva a tomar caminhos completamente errados na vida, porque a carência tem um poder terrível de determinar as piores escolhas e decisões nas nossas vidas. A carência, amada, é como se fosse aquela pessoa que, ao estar nervosa, ela não consegue raciocinar. Quem conhece pessoas assim? Tem pessoas, amado, que quando ela está nervosa, ela não consegue raciocinar. Quando ela está num estado de extremamente nervosismo, onde ela foi muito contrariada, ela tem uma dificuldade terrível para raciocinar. Eu discipulo um cara que, sinceramente, esse é o grande problema dele. Sabe quem é esse cara? Eu. Tem um cara que eu prego todos os dias. Porque você acha que eu não sou nervoso, mas minha mulher sabe o quanto eu sou nervoso. E meu nervosismo às vezes me faz não raciocinar.
E eu tenho que ter uma dependência do Espírito Santo e me submeter ao conselho da minha esposa, porque ela é bem controlada nesse aspecto. E Deus colocou ela na minha vida para me ensinar a pensar quando eu estou nervoso. Porque a gente tem uma mania de falar assim: olha, desculpe, eu estava fora de mim quando eu fiz isso. Não, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, é o contrário. Sabe quando a gente está calminho, amando, cuidando, amando o inimigo, perdoando quem não merece? É aí que a gente está fora da gente. Porque na gente é o contrário. A gente fala assim: oh, meu irmão, me perdoa porque eu saí fora de mim e fiz tudo errado. Não, é porque você estava em você. Quando a gente está na gente que a gente faz isso, mano. Quando a gente está fora de nós é que a gente está no Espírito. Mas a carência é assim também, amado. A carência, ela tem uma capacidade terrível de nos fazer não pensar nas consequências, e por conta da carência a gente vai atrás de tudo. Eu costumo falar que a carência é o cio do ser humano. É o cio. Sabe o cachorro? O cachorro tem consciência. O animal tem consciência do que ele está fazendo, quando ele sente o cheiro da cadela? Não. É um cio que desperta o instinto dele. A carência é desse jeito, amado. Por conta das carências, pessoas abandonam casamentos, filhos, ministérios e até mesmo destroem a própria vida. A carência tem um poder de controlar e escravizar a vida de muitas pessoas, e infelizmente não era para ser assim conosco, porque nós recebemos a Cristo. Mas a quantidade de pessoas carentes na igreja, amado, é assustador. A carência não é um vazio que ficou no seu coração e você precisa encontrar alguém para preencher esse vazio. Carência não é isso. Carência é uma doença dentro de você. Uma vez uma pessoa foi até nós lá em Curitiba, e a gente não tinha carro na época, e a gente precisou de ir até ela, porque ela não tinha condições de ir até nós, e a gente foi encontrar com essa mulher num shopping. Ela tinha algum compromisso lá, que ela não dava tempo dela chegar até nós, e ela desesperada: pelo amor de Deus, vem até a gente. Detalhe, rica demais, muito rica. O marido dela, na época, era dono de uma rede de cartões de crédito e uma frota de caminhões e aviões e hotéis, alguma coisa assim. E essa mulher sentou com a gente num shopping lá em Curitiba e começou a falar, e contando da desgraça que ela vivia, contando do marido dela que ela não aguentava mais vê-lo masturbando, e contando das dúvidas que ela tinha certeza que ele traía ela, e falando, e ela contou toda uma desgraça que ela vivia. Contando realidades como por exemplo, a questão dos filhos dela. E aparentemente, pela aparência, você percebia que o caminho em que um filho dela estava indo não era um caminho saudável, principalmente por conta da ausência paterna. O pai muito distante, o pai já praticamente num processo de separação, e o casamento já totalmente destruído. Aquele momento que você não sabe quem é o mais doente, se é o cara ou se é a mulher. Eu falei o seguinte: querida, para tudo. Para tudo. Vem estar com a gente. Tira no mínimo 1 ano da sua vida. Programe-se. Existem cursos que você faz de janeiro a fevereiro. Existem cursos que você faz de fevereiro a março. Existem cursos que você faz de março, abril, maio, a maio. Existem cursos que você faz de junho, e você tem condições de fazer durante 1 ano, vários cursos. E não somente 1 ano, você tem condições de fazer durante 2 anos, onde você vai investir na sua família. Eu acho que eu contei a história daquele amigo, daquela família, que tirou 2 anos para investir na família, por conta da doença que a família viveu durante anos. E sinceramente, é uma família muito restaurada e muito usada por Deus. Acho que vocês conheceram eles, né? Foi colega, um dos filhos deles foi colega de vocês, né? A mãe, o pai e os 2 filhos, amado, pararam a vida para investir durante 2 anos na restauração deles.
É uma família que viveu a vida toda praticamente dentro de motel, porque eles eram donos de uma rede de motéis. E quando esse homem se converteu, a primeira coisa que ele fez foi entregar a empresa para os irmãos e falar assim: olha, eu estou vendendo a minha parte, porque o que Deus fez na minha vida, não tem por que eu ter essa profissão. Mas ele sabia que não se tratava só disso, ele precisava investir na família. E foi exatamente isso que eu fiz para aquela jovem senhora. Para tudo e vem investir na sua família. Não, porque é muito difícil, porque tem que mudar a escola dos meninos, e a empresa do marido, e o curso que eu quero fazer, e parará. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você descobrir hoje que tem um câncer do tamanho de uma laranja no seu pulmão, e o médico coloca para você o resultado, e você olha para aquele resultado, você vai olhar para aquele resultado e vai falar assim: olha, o médico fala: olha, você tem que parar tudo. Você precisa parar tudo, porque a doença que está em você está te comendo por dentro. Esse câncer está te comendo por dentro. Aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão. A primeira coisa que você faz é olhar para o médico e falar assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando é que eu tenho que começar esse tratamento? Ontem. Para ver se a gente consegue salvar a sua vida. Amado, a gente olha para o médico e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou no 2º ano de faculdade, falta mais 4 anos. E eu sempre sonhei, depois que eu concluísse a minha faculdade, eu ia viajar para a Itália, ficar 3 meses na Itália, descansando. E depois que eu voltar, eu quero empreender na minha empresa, que eu preciso me dedicar durante 1 ano. Então eu só posso fazer esse tratamento, eu não posso parar esse tratamento. Para fazer esse tratamento, eu posso fazer ele só daqui 6 anos. É assim que a gente faz, amado? Hã? Se você descobrir que você tem um câncer na sua vida, nada na sua vida faz sentido. Faculdade para. Seja o que você estiver fazendo, não tem nada na vida que você esteja fazendo que você continua, se você souber que é um caso de vida ou morte. Amados, existe uma doença na vida das pessoas, e elas ficam camuflando essa doença, jogando para depois, e elas não sabem que essa doença chamada carência está consumindo elas por dentro. É aquilo que eu já falei para vocês. Tem casais que aparecem na minha frente, amado, que eu falo, nem que vocês quisessem, vocês não dariam conta de agir de outra forma. Eu sei do que eu estou dizendo, vocês vão escutar minha história hoje. Uma vez foi um casal trabalhar com a gente, e eu e minha esposa, a gente não estava se dedicando mais a discipular alunos, né? A gente, durante um bom tempo, a gente discipulava os alunos. Aí a gente falou: amor, a gente está com uma quantidade aí boa de obreiros, a gente vai desfocalizar agora os alunos, os obreiros vão discipular os alunos, e a gente vai começar agora a focalizar mais a equipe de obreiros. Mas aquele casal, amado, e eu não tinha na época nenhum obreiro casado, eram todos solteiros. Depois começou a casar um atrás do outro, né? E eu sabia que eu tinha que discipular aquele casal que chegou na nossa base pedindo ajuda, desejosos de ajuda. Lembra quando eu falei para vocês? É de desejo que você precisa? Não, é de atitude. Não é de desejo. Desejo não muda ninguém, sentimento não muda ninguém, o que muda é atitude. E aquele casal chegou lá com um desejo muito grande de ser restaurado. Só que a gente não percebe isso à primeira vista. À primeira vista a gente não consegue perceber. Mas, amado, você quer trabalhar com pessoas, você está buscando ferramentas para trabalhar com pessoas, você tem olhado para a sua vida. Então quero te falar uma coisa, querido: não se engane com os desejos das pessoas. Quando alguém for trabalhar com você pedindo ajuda, quando alguém for pedir para você investir na vida dela, e você percebe que essa pessoa é cheia de desejo, beleza. Mas quando essa pessoa não tem atitude, a pessoa, quando ela fica maquiando, ela fica disfarçando, ela fica burlando, você fala para a pessoa: olha, você precisa de ajuda, você está doente, você não tem condições de relacionar. A primeira coisa que a pessoa faz é começar um relacionamento. Ela já mostrou que não tem atitude.
Olha, você está doente, você precisa se tratar, você tem problema financeiro, você não pode gastar. Uma vez eu atendi uma mulher, amados, ela tinha mais ou menos uns 60 mil reais de dívidas, só de cartão e juros que ela pagava. Ela pegava um cartão, pegava emprestado dinheiro com alguém para pagar um cartão, e pegava. A primeira coisa que você tem que deixar claro para essa pessoa: acabou. Não tem cartão, não tem mais nada, parou tudo. Vamos consertar a sua vida para depois alguém administrar a sua vida durante um tempo, e aos poucos você vai assumindo o controle da sua vida de novo, financeira. Mas, querido, quando você começa a ver a pessoa te enganar, a burlar, a dar um jeito de fazer nas escondidas aquilo que você orientou, essa pessoa não está tendo atitude, ela só tem sentimento de mudar. É aquilo que eu falei hoje de manhã: a maioria das pessoas não estão arrependidas pelo que elas fizeram. A maioria das pessoas hoje não estão arrependidas pelo que fizeram de errado, elas estão decepcionadas consigo mesmas. Como é que eu pude fazer isso? Você mesmo. Não tem outra pessoa que conseguiria fazer isso, era você mesmo. E agora é um processo de arrependimento. E quando eu cheguei para aquela mulher, eu falei: olha, você precisa parar tudo. Aí já começam os argumentos. Então deixa eu te falar uma coisa. Falei isso na primeira ministração. A primeira coisa que Deus precisa encontrar na vida de alguém é disposição para mudar de vida. Atitude. Lembra quando Deus chegou para Abraão? Quando Deus chegou para Abraão, a primeira coisa que Deus fez foi prometer um filho para ele. O que Deus falou com Abraão? Sai da tua terra. Ele prometeu um filho? Então deixa eu te falar uma coisa: antes de Deus prometer algo para você, Ele quer ver na sua vida disposição para sair de um lugar e ir para o outro. Eu não sei para que fazer seminário, eu não sei para que ir para o curso tal, eu não sei para que ir tal lugar. O mesmo Deus que opera lá, opera aqui. O que não há no coração? O que não há no coração dessa pessoa? Disposição. Você já parou para pensar nessa palavra disposição? Disposição. A pessoa toma uma postura de sair de uma posição e ir para outra posição. Então, amado, só o fato de você sair da sua casa e vir num lugar como esse, só o fato de você sair da sua cidade e do seu estado e vir num lugar como esse, querido, isso já mostra o primeiro sinal de disposição. Atitude. Então, amado, por que eu comparo a carência como uma doença? Porque é uma doença. A carência é um câncer que as pessoas não sabem o quanto elas estão doentes e o quanto elas precisam ser transformadas. Só que falar disso, falar a respeito dessas carências, eu sei que ainda fica muito solto na sua mente. Por que você está falando que essas coisas ainda ficam um pouco soltas na nossa mente? Porque nós somos uma geração, amado, aonde a nossa maneira de pensar e de avaliar a vida é a partir do nosso ventre. Nós não avaliamos a vida a partir de uma consciência, nós avaliamos a vida a partir da fome. O homem fez do seu ventre, das suas carências, o seu próprio Deus. A humanidade, a palavra de Deus diz que ela está escrava da sua própria carência, da sua própria vaidade. E não tem como, por isso que eu falei para vocês agora, principalmente o pessoal que está nos 2 períodos, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando eu comecei a rodar esse seminário de sexualidade, eu começava falando justamente, quando eu comecei a rodar o seminário completo, que quando eu comecei a ministrar 3 dias, eu tinha outra temática da sexualidade, que eu também vou trabalhar com vocês. Mas quando eu comecei a rodar o seminário de 21 dias,
eu comecei com a temática das complexidades de família, dos problemas que surgem entre crise de traumas, medos e abusos, e eu percebi que as pessoas, depois de algum tempo, elas tinham uma sensação de vítima. Elas se sentiam vítimas da vida. Mas eu tenho entendido que nós temos que começar a falar sobre sexualidade a partir de uma consciência transformada de que nós, por natureza, somos depravados. Por natureza, somos carentes. Amado, você pode pegar uma criança, cuidar dela até bem, dar boas referências para ela, mas lá no fundo existe uma voz que grita dentro do ser humano por alguém que ele nem conhece. A carência, amado, a carência, ela é exatamente esse grito transformado em doença. Transformado, essa carência, são todos os medos, todos os abandonos e tudo que você sofreu na vida, e de alguma forma você tenta compensar com alguém ou com alguma coisa. O que existe de líder carente hoje nas igrejas é assustador. Gente que usa ministério, gente que usa posição para tentar preencher alguma coisa que lhe falta. E é curioso que quando você se matricula, vamos assim dizer, na escola do discipulado, do quebrantamento do Espírito Santo, amado, todas as vezes que esse sentimento de carência começa a querer bater de novo na porta do seu coração, Deus vem, amado, e te confronta. Se tem uma coisa que Deus recentemente falou para mim, eu basto na sua vida. Mais uma vez Deus falou isso. Então falar de carência, amado, é falar de algo muito mais sério. Falar de carência é falar de uma doença que precisa ser curada na vida das pessoas. Mas entenda, existe uma forma de pensar, existe uma maneira de você pensar que precisa ser combatida. Existe uma disposição mental implantada na vida de todos os cristãos, e que nós, sem percebermos, nós continuamos a pensar de uma forma a partir das nossas carências e necessidades e desejos. Nós começamos relacionamentos baseados em carência, nós começamos ministério baseado em carência, nós começamos casamentos e uma série de coisas baseado em carência. Uma necessidade terrível de tentar encontrar numa posição, no ministério e numa pessoa a grande resposta. E a gente até usa, né? A gente até usa isso até para Deus. Deus é do tamanho do quê? Do vazio no seu coração. Existe um vazio no seu coração e Deus é do seu tamanho. Então Deus encaixa nas minhas carências. Amado, seria a mesma coisa de eu falar assim: olha, vamos lá na minha casa, porque tem um espaçozinho lá que te cabe. É a mesma coisa de eu chegar para minha esposa e falar assim: meu bem, eu queria que eu queria casar com você, e eu queria que tenha um quartinho lá na minha casa que você vai ocupar. Uma esposa quer isso? Pois eu acho que Deus não quer isso, amado. Deus não quer ocupar um espaço no nosso coração, Deus quer transformar o nosso coração. Não existe um espacinho no nosso coração que Deus quer preencher. Não existe um vazio do tamanho de Deus, não, meu irmão. Existe um coração que precisa ser transformado. Existe uma mentalidade que precisa ser mudada completamente. A forma de eu avaliar a vida. Escute, eu sinto as mesmas sensações que você. Eu tenho desejo de ser afirmado, eu tenho desejo de ser reconhecido, eu tenho desejos carnais, eu tenho desejos que eu nem vou falar, porque você vai até duvidar que eu sou crente. Eu tenho desejos, talvez desejos que você nem imagina. Eu tenho vontade de matar algumas pessoas, se eu pudesse eu matava. Eu tenho vontade de vingar de algumas pessoas, mas isso são desejos.
Agora presta atenção, quando esses desejos não estão subjugados aos valores do reino de Deus. Eu não sou escravo da minha mágoa, eu sou escravo da minha consciência que eu tenho de Deus. Eu não sou escravo daquilo que fizeram de errado, ou de um amigo que me decepcionou, ou de seja lá quem for. Eu sou escravo de uma consciência dos valores que foram implantados em mim. Você precisa entender isso. Conversão não é mudar de lugar que você frequentava. Conversão não é mudar final de semana. Conversão é mudar a maneira de pensar. Os meus valores são outros. E falar de carência, não tem como a gente falar de carência sem que a gente vá na raiz, que é uma maneira de ler Deus errada. Existe uma leitura de Deus na sua vida, que eu costumo falar, que é a crise na maioria dos cristãos de hoje. A maioria dos cristãos do mundo inteiro vive uma crise. Qual crise? A crise da carência versus dom. A maioria das pessoas hoje, elas não têm consciência do dom de Deus na vida delas. Eu vou repetir isso. A maioria das pessoas de hoje, elas não têm consciência do dom de Deus na vida delas. Elas não sabem que da parte de Deus foi liberado um dom na vida dela. Elas têm consciência das suas carências, das suas necessidades, daquilo que lhe falta, da sua fome, dos seus desejos. Todas as vezes que nós chegamos na presença de Deus, é falar para Ele de alguma coisa que eu desejo, de alguma coisa que eu quero, mas parece que Deus não sabe o que eu quero. E eu tenho que zucrinar a cabeça dele, nem que eu tenho que fazer uma campanha de 40 dias, para falar 40 dias na cabeça dele, morrer de fome, para convencer Deus do que eu preciso. E aí quando eu convencer Deus do que eu preciso, porque parece que ele não sabe o que é um homem com as dificuldades que eu vivo. Aí eu preciso ajudar Deus. Então as pessoas hoje chegam na presença de Deus não pela consciência. Quantas pessoas entram pela porta daquela igreja? Quantas pessoas entram pela porta das nossas igrejas, tentando encontrar no nosso meio uma outra maneira de ler a vida, mas eles descobrem que nós estamos correndo atrás das mesmas coisas que eles buscam. São pessoas como qualquer outra, que quando chega no nosso meio, percebe que nós continuamos escravos de carência. Você nem quer imaginar, amado, se esse seminário aqui fosse para dar para as pessoas um monte de coisa. Para resolver problema delas, para dar receita. E você percebe que nós não queremos dar receita, nós estamos estimulando você a se posicionar em Deus e descobrir em Deus o que Ele tem para a sua vida. É você entender em Deus o que você precisa descobrir nele. Nele. As pessoas, amados, se tem uma pergunta, que se 100 pessoas chegam para mim falando, estou passando por isso, 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 o que você me instrui? O que você me dá uma solução? Porque as pessoas, elas querem solução, elas querem receita, elas não querem ser orientadas, elas querem uma receita pronta. E aí se você fazer uma pergunta para elas assim, você já falou desse jeito que você está falando para mim, para Deus? Não, para Deus não. Então você percebe? E a gente diz que serve a Deus. Os cristãos de hoje, eles têm consciência da carência e não do dom de Deus. Eurípides, como assim consciência do dom de Deus? Para que você entenda isso, a gente precisa ilustrar para você algo que você vai entender
a essência do que Deus fez na vida do primeiro homem, que é o Adão. Gênesis 1:28 diz o seguinte: então Deus os abençoou e disse. O que Deus disse? O que Deus disse? Qual a primeira coisa que Deus... Para quem que Deus falou isso? Quem que foi Adão? Então ele é o modelo. Ele é o início. Ele seria um modelo daquilo que seria o homem aqui na terra. Então, da mesma forma que Deus fez com Adão, Ele faria com a gente. Aí eu te pergunto, qual foi a primeira coisa que Deus fez com ele? E qual foi a ordem que Deus deu para ele? Qual foi a ordem? Qual foi a primeira atitude que Deus teve com ele? Abençoar. Então eu te pergunto, qual era o objetivo que o homem tinha na vida? Qual era o objetivo que ele tinha na vida? Frutificar e multiplicar o quê? A bênção que ele já havia recebido. Então tudo que o homem iria fazer, tudo que o homem iria frutificar, tudo que o homem iria multiplicar, tudo que o homem iria encher a terra, ele ia fazer porque ele já tinha recebido de quem? Qual que é o conceito de abençoar? O conceito de abençoar é ter algo você dá. Sim ou não? Abençoar é tendo algo eu dou para o meu irmão. Então, se Deus abençoou o homem, com o que Deus abençoou o homem? Com tudo que Deus tinha. Então, vamos tentar pensar o que Deus tinha. Então, esse homem era abençoado. E porque ele era abençoado, o desafio dele, e esse homem Deus o abençoou. Então esse homem era abençoado por aquilo que Deus havia liberado para a vida dele. Deus é amor. Deus é paz. Deus é bondade. Deus é felicidade. Deus é vida. Então, algumas coisas que têm vários atributos, vários atributos que existem em Deus, o seu amor, a sua paz, a sua bondade, a sua felicidade, tudo isso compõe o que Deus é. E muitas outras coisas. O que o homem tinha que fazer com o amor, com a paz, com a bondade, com a felicidade, com a vida e um monte de outras coisas? O que ele tinha que fazer? Frutificar, multiplicar e encher a terra com aquilo que ele havia feito o quê? Recebido de Deus. Então logo, o homem não precisava se ocupar com a bênção. Por que ele não precisava se ocupar com a bênção? Porque ele já era abençoado. Ele já era abençoado. O homem já tinha consciência do que Deus havia liberado para a vida dele, gente. Qual que era o desafio na vida dele? O desafio era como manifestar as bênçãos recebidas através do seu modo de vida. Então, ao encontrar a sua mulher, ao encontrar o seu próximo, ao encontrar a mulher que Deus havia dado a ele, o que ele ia fazer com o amor? Ele ia viabilizar amor, ele ia viabilizar paz, ele ia viabilizar bondade, ele ia viabilizar felicidade, ele ia viabilizar vida. Então tudo isso que o homem tinha, ele ia manifestar. Então ele estava atrás de amor? Ele estava atrás de paz? Ele estava atrás de bondade, felicidade e vida? Não, ele não estava atrás de nada disso. Então, se o homem não estava atrás disso, quando a mulher encontrasse o homem, o que ela ia encontrar nesse homem? Eu fui para Angola em 2010. E quando eu fui para Angola, a gente saiu aí pelo Brasil, como todo missionário de Jocum, levantando sustento. A Jocum ninguém tem salário.
E aí, quando a gente tem um objetivo, um propósito, uma missão, a gente tem que sair compartilhando com os irmãos o desafio que a gente tem do projeto que a gente acredita que Deus está chamando a gente para fazer. Aí, eu tinha que levantar 30 mil reais. Quando eu levantei 30 mil reais em um mês, eu vi que tudo que é possível. É possível. Nós cremos, e Deus nos abençoou, nos viabilizou 30 mil reais. E a gente foi para Angola, uma equipe de 10 pessoas. Teve uma igreja que eu fui pregar, e aí eu pregando e tal, e aí chegou uma pessoa no final da ministração, ela falou: olha, desde quando você começou a pregar, Deus começou a me incomodar para te dar um cheque, para mim te abençoar. Aí está aqui o cheque. Ele colocou no meu bolso, assim, no meu paletó, guardei o cheque e dobrei. Aí é óbvio, e você já deve ter feito isso, se você for missionário, a gente vai no banheiro. Quem riu? A gente tem uma mania de falar assim: ô pastor, eu vou aqui no banheiro rapidinho, tá? Só vou ali. Para quê? Para ver abrir o envelope. Entendeu? Você já fez isso, você sei que já fez isso. Aí quando eu abri o cheque, era R$1.000. Eu falei: meu Deus, um cheque sem cruzar a vistinha, na cidade que eu estava, e eu ainda ficar mais alguns dias lá, e no outro dia eu fui lá descontar o cheque, né? Estou lá na fila. Aí chegou minha vez, aí quase em câmera lenta, né? Deu o cheque para a mulher olhou o cheque de R$1.000, olhou na minha cara, e pegou, e saiu assim, aí eu dei aquele gelo, né? Aí pegou o telefone, ligou, foi e tal, e pegou o cheque, voltou, passou na maquininha. Tchum, tchum. Quando passa na maquininha, significa o quê? Que está tudo ok. Agora eu te faço uma pergunta: por que eu saquei R$1.000 daquela conta? Porque eu tinha algo que me fazia sacar, porque havia um depósito naquela conta. Havia naquela conta um conteúdo que me permitia sacar aqueles R$1.000. Se não tivesse um conteúdo naquele depósito, naquela conta, eu não conseguiria sacar o dinheiro. A ideia é exatamente essa. Quando a mulher, seja de que forma for, seja em que situação fosse, seja em qual situação fosse, ela se aproximasse do homem, o que ela ia fazer com o homem? Ela ia sacar o que, amado? Amor. Por quê? Porque havia um conteúdo, um depósito naquele homem que permitia sacar aquilo. O conceito da bênção é exatamente isso. O conceito de ser uma pessoa abençoada é ter consciência que Deus colocou algo na minha vida que as pessoas podem sacar. Mas você sabe o que existe hoje nas pessoas? Um poço de carência, em que todas as vezes quando nós nos aproximamos das pessoas, nós não nos aproximamos com a consciência do que Deus nos abençoou. Nós estamos vazios e afinal de contas nós achamos alguém para preencher o nosso vazio. Vamos chamar isso aqui, amor, paz, bondade, felicidade e vida. Sabe o que a gente vai chamar? Vamos chamar isso de crédito. Crédito. Vamos chamar tudo isso aqui dos créditos que o homem poderia viabilizar para sua mulher. Mas presta atenção: quando o homem pecou, no exato momento em que o homem pecou, e é isso que você precisa entender, amado, o pecado do Adão não foi com uma Eva, uma Eva 2. O pecado do Adão não foi porque tinha um vizinho endemoniado, entendeu? E na hora ele teve um conflito lá, aí porque aquele vizinho achou que o jardim do Éden tinha que ser compartilhado com ele, aí ele matou o vizinho. O pecado do Adão, amado, não foi porque ele deu uma crise lá com a Eva e deu um soco na cara dela, deu uma surra nela, não foi. O pecado do Adão foi comer uma goiaba. Mas tem pecado mais idiota do que esse, mais ridículo. Vou comer uma goiaba. Então você precisa entender, amado, que pecado não foi o ato de comer.
pecado foi não acreditar que o que Deus falou para o homem não era verdade. Porque Deus sabe que não é bem assim que a serpente diz. Quando, em outras palavras, aquela maçã é apenas um sinal visível para que todos vissem que já tinha mudado aonde? Aqui. Então o que é cair? Conversão é mudança de quê? Estar desviado, estar em pecado, ser um ímpio, ser uma pessoa que não conhece Deus, também é uma mudança de mente. Então, se tem uma coisa que eu quero que você entenda de uma vez por todas, você pode vir na igreja todo santo dia, cantar as músicas do Olha Pra Mim todos os dias, do Sabor de Mel todos os dias, você pode cantar todos os dias essas músicas, mas se diante das bifurcações da vida, se diante dos desafios de reconhecer pecado, se diante dos desafios de humilhar, se diante dos desafios de depender de Deus, você pensa como qualquer outra pessoa, você só quer se salvar e sair bem na situação e alimentar seu ventre, você nunca foi convertido. Porque conversão, amado, é mudança de mente. E o que foi a queda do homem? A queda do homem foi alterar os valores. Deus chega para o homem e fala: dê fruto, não é? Satanás chega para o homem e fala: coma fruto. Deus chega para o homem: frutifica, seja alimento. Satanás chega para o homem: alimenta o seu ventre, coma, coma, coma. Então presta atenção. De alguma forma, no exato momento em que o homem pecou, tudo que era crédito na vida dele passou a ser débito. Eu não tenho amor e você é responsável para me amar. Por favor, você me dê paz na minha vida. Pelo amor de Deus, seja bom comigo. Pelo amor de Deus, você é responsável pela minha felicidade. Por favor, a minha vida só tem sentido se você der sentido para ela. E aquilo que era débito, agora virou cobrança. Isso que é alteração de mente. Então, amado, ao pecar, o homem substituiu a convicção da bênção recebida pela expectativa de algo que ainda vou receber. Então, qual que é o problema hoje dos crentes, amado? É a consciência da bênção? É a consciência do dom de Deus na vida dele? Não, amado. A maioria dos crentes hoje vem para as nossas igrejas para alcançar. Você sabe o dia que eu vou ser abençoado? O dia que eu casar. Você sabe o dia que eu vou ser feliz? O dia que eu tiver alguém. E você que é responsável pela minha felicidade. Então tudo virou uma dívida, amado. Querido, o carente cobra das pessoas o tempo todo atenção. O carente é como se fosse, amado, uma lula. Gruda. Me dá. Eu preciso, atenção, atenção. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade enorme de lidar com pessoas, até porque eu estou falando de algo que foi um desafio terrível da minha vida, ficar livre das carências. Porque a carência, amada, é essa fome que nós temos. A carência, infelizmente, é esse ambiente de fome que o ser humano cobra o tempo todo. Bênção, amado, não é algo que eu tenho que alcançar como filho de Deus. Bênção é algo que eu tenho que manifestar como filho de Deus. Então, amado, no exato momento em que você se converteu, Deus colocou dentro de você uma porção, uma herança.
Deus colocou dentro de você o dom dele. E a maioria, por que eu falo que os crentes hoje o problema é a bênção? Porque a maioria dos crentes hoje, amado, eles têm consciência do que eles querem receber e não do que ele quer dar. Quando eu cheguei na família da minha família, quando eu cheguei na casa da família da minha esposa, minha sogra, depois de um certo tempo, ela falou assim: qual foi a impressão que você teve quando chegou na família? Eu falei: nenhuma. Foi por quê? Porque eu não estava ali para pedir nada. Amado, eu tinha consciência que Deus havia liberado algo na minha vida, eu ia viabilizar para essa família. Quando eu cheguei na família da minha esposa, ninguém tinha consciência missionária. Hoje praticamente todo mundo na família da minha esposa está em missões. Todo mundo. Minha sogra agora vai fazer TED. A Gil tá. Quem não sabe, a Gil é tia da minha esposa. E está buscando desesperadamente em Deus a sua identidade, o seu chamado, a sua vocação. O irmão dela já está em missões. Minha sogra já foi para missões, foi lá preparar as coisas para ir embora fazer TED. Minha cunhada já está missionária há muito tempo. Minha esposa está em missões. Mas quando eu cheguei na família, ninguém tinha essa consciência. Eu não estava ali para cobrar deles. Eu estava ali para viabilizar o que Deus havia colocado dentro de mim. Eu tinha consciência. Você sabe o que é um casamento restaurado? São duas pessoas que encontram uma a outra para viabilizar para a outra aquilo que Deus colocou dentro dele. Em outras palavras, você sabe que um homem devia falar para a mulher no altar? Esteja pronta para ver um homem de Deus na sua vida. Esteja pronto para conhecer uma mulher de Deus na sua vida. Mas sabe qual é o nosso problema? A maioria de nós casamos com uma carência terrível dentro de nós e cobrando da outra pessoa aquilo que a vida ficou nos devendo. Tem gente que está escrito na testa deles assim, ó, na testa: me supre, me dá atenção, me ame. Eu conheci uma mulher num aconselhamento não, num diálogo. Eu conheci essa mulher, gente. O marido dela amava tartaruga, passarinho, periquito, cachorro, tudo quanto é tipo de animal. E ele não entendia por que os animais estavam morrendo branquinho. De repente o bichinho estava as perninhas para o ar, assim, a tartaruga lá branca, o periquito em branquinho, o passarinho branquinho, o cachorro branco. Sabe o que ela fazia? Ela pegava soda, misturava com produto de limpeza, colocava no conta-gotas e todo dia na linguinha do bichinho, na tartaruga, porque ela não suportava a ideia do marido dar atenção para bicho e não para ela. Eu já vi gente que quebrou um tijolo na cabeça do namorado porque atrasou no encontro de namoro. Você sabe o que é isso? É o carente. Você não pode fazer isso comigo. Todo mundo já fez isso comigo. Você não tem noção do que meu pai fez. Você não tem noção do que minha mãe fez, o que a vida fez comigo. E você não pode, está vendo? A pessoa entra na vida, entra nos relacionamentos para administrar dívida. Então o problema, amado, é que a maioria das pessoas, quando elas se encontram, elas não se encontram com a consciência do que Deus colocou na vida dela. Elas se encontram, sabe qual que é? Com a cobrança terrível. Então ela tem um monte de cobrança, só que a outra pessoa tem o que também? Um monte de cobrança. Aí os dois entram no casamento para cobrar um do outro, já entra com saldo devedor. Já entra endividado. Que a vida ficou me devendo, o meu pai ficou me devendo, a minha mãe ficou me devendo, o ex-namorado ficou me devendo, o ex-marido ficou me devendo. Eu preciso achar um outro doido para pagar o que a vida ficou me devendo. Você precisa entender que existe uma diferença entre revelar e provar. Tem gente que fica o tempo todo querendo provar que é alguma coisa. O carente quer provar o tempo todo que ele é alguma coisa. Só que quando eu tenho consciência do que Deus fez na minha vida, eu não tenho que provar nada. Eu tenho que
manifestar, é revelar. Nossa motivação não é tentar provar o que somos, mas sim revelar o dom que Deus colocou em nós. Cristo não fez nada para provar, tudo que Ele fez foi para revelar. Revelar o quê? O que Ele aprendeu com o Pai. Então, esse amor, essa paz, essa felicidade, tudo é débito. Após a queda, o homem não fazia nada pela convicção de revelar o que recebeu de Deus, mas o desejo e a expectativa de alcançar de Deus alguma coisa. Antes da queda, o homem era fornecedor, viabilizador, ele era abençoador. Os irmãos estão entendendo? O homem era viabilizador, o homem era abençoador, o homem estava ali para fornecer. Depois da queda, o homem passou a ser um consumidor de tudo. Ele está ali para consumir. Consumir, me dá e me dá. Deixamos de ser doadores para sermos consumidores. Para você entender isso melhor, eu queria usar um exemplo de Jesus Cristo. Você lembra de Jesus no deserto? Todos aqui sabem. Agora presta atenção nesse texto aí de Mateus 4, de 1 a 3. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Diga comigo, fome. O tentador aproximou-lhe e disse: se você é filho, olha aí, prova. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quando é que o diabo veio tentar Jesus? Nas suas necessidades. Então presta atenção. O que você mais deseja na vida? O que você está aí doido querendo? Pois é justamente aí que o diabo vai te tentar. Cuidado com a sua fome. Cuidado com aquilo que seu apetite, seus desejos estão tão aguçados. Agora eu queria falar uma coisa, que eu vou falar só a metade, porque eu já cansei de escandalizar as pessoas com esse versículo. Então eu vou falar só a metade, porque eu sei que não é fácil ouvir o que eu vou falar aqui agora. A maioria de nós conhece o diabo como Deus desse mundo. A maioria de nós conhece o dinheiro como Deus desse mundo. E a maioria de nós sabemos que Deus é o Deus eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem um Deus que poucos cristãos conhecem. E que Paulo falou desse Deus e ninguém, até hoje eu não vi ninguém falar desse Deus. Quem poderia dizer? Um Deus que poucos conhecem. Quem arrisca? Quase. O ego. Quase. Falaram ego, mas é quase. Hã? Quase. Está chegando perto, está quente, está esquentando. Está esquentando. Então vamos para o versículo bíblico. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, que há muitos que vivem como inimigos. Presta atenção, uma pessoa devassa, ímpia, um assassino, essa pessoa é um inimigo de Cristo? Sim, ele é escravo dele. Mas aqui está falando que vive como? Então significa que é uma pessoa que está o quê? Não é? Também não se posiciona. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto estes, o seu destino é a perdição. E o seu Deus é o seu estômago, as suas carências. A maioria das pessoas acham que estão servindo a Deus. Elas não estão servindo a Deus, elas estão servindo o ventre delas, os seus desejos e as suas carências. Elas pensam que servem a Deus. Elas pensam que servem a Deus. Estômago
É curioso, né? A serpente rastejava sobre o seu próprio ventre. E o que Jesus chamou os fariseus e os religiosos da época? Raça de víboras, serpentes venenosas. Amado, eu vou falar uma coisa para você, viu? Os nossos desejos e as nossas carências é exatamente aquilo que Deus falou para a serpente. Você vai ser escravo e você vai rastejar sobre as suas carências. Então, muitos de nós estão achando que estamos servindo a Deus e nós não estamos servindo. Nós estamos servindo os nossos caprichos, as nossas necessidades e as nossas carências. O Deus da nossa vida, para muitas pessoas, o Deus da vida dele não é Deus. Sabe qual que é o Deus? É o estômago. Olha o que 1 Coríntios 15, 19 diz. Se a nossa esperança na macumba se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens, é isso? Se a nossa esperança no orixá, se a nossa esperança no ídolo, se a nossa esperança no outro, se a nossa esperança em nós mesmos, é isso? Se a nossa esperança em quem? Se a nossa expectativa é em quem? Então, amado, eu vou falar uma coisa para você. Se todas as vezes que eu chego na presença de Jesus é só para falar de mim, das minhas carências e daquilo que eu quero para a minha vida, você sabe o que eu sou? O mais digno de misericórdia, o mais infeliz de todos os homens. E hoje as pessoas chegam na presença de Deus não para conhecer o coração dele a respeito da própria vida. A maioria chegamos na presença de Deus para convencê-lo a respeito da minha própria vida, dizer para Deus: Deus, o Senhor não está sabendo como lidar com a minha vida, mas eu vou te ensinar como é que é. Está aqui o homem que eu gosto, está aqui a mulher que eu gosto, está aqui o emprego que eu quero, está aqui a vida que eu decidi. Assina aí, Deus, vai lá. Ainda tem propina ainda, sabe que a gente dá propina para Deus. Deus, é o seguinte, eu estou passando um aperto aí, está aí minha oferta, tá? Libera aí para nós aí. Deus, ó, estou passando uma dificuldade, daí ó, tá aí, ó. Libera aí para nós. Amada, a gente usa oferta para comprar Deus. E oferta é uma consciência de uma obra que precisa ser feita. E essa obra precisa de recursos financeiros. E não porque eu tenho que comprar Deus para liberar a bênção da minha vida, ou seja lá o que for, ou para fazer o que for. Esse tempo atrás, eu vi um desenho na internet. Uma fotografia na internet. E eu já vou pedir para você não dar glória a Deus, pelo amor de Deus. Porque as pessoas não param para pensar. Quando eu coloco essa imagem aqui, eu leio a frase, todo mundo já começa, aleluia, que aleluia, meu irmão. Pelo amor de Deus. Então eu já aviso logo para não ficar nervoso. Então eu vou falar uma coisa para você. Olha o que é bênção na maioria da cabeça das pessoas. Essa imagem estava aí na internet esse tempo atrás. E todo mundo feliz com essa imagem. Olha aí. Deus vai te abençoar de uma maneira tão grande que você vai assustar com o tamanho da bênção. O tamanho da bênção é um mar de fome. O tamanho da bênção é um mar de cenouras, meu irmão. Porque é isso que as pessoas chegam na presença de Deus. Parece que nós somos um burro e tem uma vara amarrada nas nossas costas, e essa vara, na ponta da vara tem uma cenoura, e eu tenho, olha lá. E sabe qual que é o nome dessa vara? Para a maioria das pessoas, fé. Porque quanto mais a vara é menor, mais a cenoura está próxima. Então há muitos que dizem que a fé move quem? Amado, se a minha fé movesse Deus, Deus era se a minha fé movesse a mão de Deus, Deus era paralítico, Deus era perneta, a mãozinha dele era mirrada. A má fé não move Deus, a fé move a minha vida na direção de Deus. A fé não muda Deus, oração não muda Deus, Deus não muda, Deus é imutável. Eu não tenho que ficar na presença de Deus convencendo Ele como é que a minha vida tem que ser. Eu tenho que conhecer o coração de Deus a respeito da minha vida. O desafio não é eu ficar falando a ladainha na cabeça de Deus toda hora, para Ele ter consciência do que eu preciso. O desafio é conhecer o coração dEle a respeito da minha própria vida. Pelo que eu sei, a Bíblia fala que o nosso Deus é
Nele não há nem sombra e nem variação de mudança. Eu não sei quem inventou esse negócio que Deus muda. Pega junto com Deus aí que nós vamos mudar Ele. Que muda Deus, meu irmão? Todas as vezes que eu me relaciono com Deus, sabe para que é? Para mudar o meu coração. Então, é isso, amado. A maioria das pessoas aqui, ó, é isso aqui. Vida cristã é isso aqui, ó. É um coelho doido no mar de fome. Então, por isso que é a crise da bênção, amado. É um bando de gente doente, doido para um Deus que possa preencher a fome. E agora pensa isso em todas as relações da sua vida. Aplica isso no seu casamento, aplica isso na sua vida, aplica isso na sua igreja, aplica isso no seu ministério. A nossa forma de pensar foi alterada, e nós nos aproximamos de Deus e das pessoas com vazio, cobrando das pessoas, porque se tem uma coisa que mata relacionamento é cobrança. Olha esse versículo tremendo de Efésios 4:10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher. Aí eu fui atrás dessa palavra. Essa palavra encher vem do original chamado autarques, que tem várias traduções para essa palavra. Encher significa conteúdo. O que Deus fez com o homem? Colocou nele o que Deus colocou no homem? Uma bênção, um conteúdo. Deus encheu o homem. Então olha só, Deus, essa palavra encher significa depósito, essa palavra encher significa container, essa palavra encher significa contente, contentamento completo. A vida não me deve nada. Eu estou diante da vida consciente de que tudo o que eu preciso, eu encontrei nele. E eu não tenho que cobrar das pessoas aquilo que a vida ficou me devendo. Eu não tenho que cobrar das pessoas atenção, eu não tenho que cobrar das pessoas afirmação, eu não tenho que ficar cobrando da vida, achando que as pessoas têm que satisfazer a minha necessidade, as minhas carências. E é o que eu disse para vocês, todas as vezes que você entra num relacionamento baseado em carência, você sabe o que acontece com você? Você erotiza a relação, porque não é baseado em consciência, é baseada em carência. Para você entender isso melhor, nós vamos ler esse texto da mulher do poço. A mulher do poço ilustra exatamente o que é uma pessoa carente, porque a mulher do poço é a figura da pessoa carente. Vamos ler esse texto? Olha só o que o texto diz. Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Diga comigo, poço. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha detalhe, o que eles foram comprar? Comida, alimento. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água de beber? Presta atenção. Primeira coisa que a gente via nessa mulher, uma crise relacional. Essa mulher tinha uma crise relacional na vida dela. Agora você imagina o quanto isso afetava a vida dessa mulher, porque ela não se sentia parte da vida. E é isso que acontece com a gente. A gente não se sente parte da família, a gente não se sente parte da sociedade, a gente não se sente parte de um pai que abandonou a mãe, de um pai que traiu a esposa, de uma mãe que me deixou, de um pai que me abandonou, e isso vai criando uma carência terrível dentro de mim e uma necessidade desesperadora de alguém tentar me preencher.
Esse relato dessa mulher que tinha problema relacional, crise relacional com os judeus, é o quadro de uma pessoa que não se sente parte da vida. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Deus, eu não me dou bem com a minha família. Deus, eu não me dou bem com meu pai. Deus, eu não me dou bem com a minha mãe. Jesus, eu não me dou bem com a vida. É exatamente essa mulher. Jesus respondeu: se você não dá um glória a Deus agora, eu vou ficar muito triste como pregador. Você não vai me animar como pregador, não. Presta atenção. Se você conhecesse... Você está entendendo? Qual foi a cura para a vida dessa mulher que Jesus estava dizendo para ela? Tudo que você está vivendo, não é porque você... Presta atenção, em nome de Jesus, presta atenção. Que o Espírito Santo traga no seu entendimento isso agora. Jesus não chegou para essa mulher falando assim: eu vou resolver. Porque se a gente chegasse para Jesus, você sabe o que a gente ia falar? Senhor, é o seguinte, só pelo amor de Deus, o Senhor resolve meu problema com os judeus. Não é assim que a gente chegaria? Senhor, por favor, o Senhor resolve meu problema com a minha mãe. Senhor, pelo amor de Deus, resolve meu problema com meu ex-marido. Senhor, pelo amor de Deus, pelo amor do teu pai, tu ajuda, pelo teu amor, tu me ajuda, Deus. Senhor, resolve meu problema. É isso que todo mundo está fazendo. Amados, essa samaritana aí, se chegasse hoje nos nossos dias, você sabe qual é a primeira coisa que a gente ia fazer? A gente ia fazer um mapeamento na vida dessa mulher. Aí a gente chamar aquela cidade inteira lá de Sicar. E a gente ia fazer um ato profético com aquela mulher, para ela se reconciliar com aquele povo tudo. A gente ia pegar uma fita métrica e saber o fundo daquele poço, para saber como é que aquele poço é, porque realmente tem lógica não. Hein? Como é que alguém consegue pegar uma água desse lugar aqui? E a gente ia dar um jeito de resolver o problema dela. Jesus sabia que isso não significava nada, porque o que ela precisava é saber o dom de Deus na vida dela. Se ela soubesse do dom de Deus, tudo estava resolvido. Então Deus não está nem aí. Presta atenção. Deus não quer resolver os seus problemas. Deus quer resolver o seu coração. Deus não quer resolver os seus problemas. Deus não quer te dar marido. Deus não quer te dar balde para você pegar água. Deus não quer te dar uma outra cidade para você morar, porque afinal de contas, quem falou para você estar nessa cidade? Deus não quer isso não, meu irmão. Sabe o que Deus quer? Deus quer colocar o dom dele na sua vida. E com esse dom você vai saber resolver tudo na sua vida. É com esse dom. É o dom, meu irmão. Não é o dom. A gente fica muito mais tempo falando para Deus do problema do que falar: Deus, é o Senhor na minha vida, esperança da glória. É o Senhor na minha vida. Você está entendendo, mano? Vamos continuar com o texto. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom e quem está te pedindo água, você teria pedido, e ele te daria da água da vida. Eu te daria, disse a mulher. Olha só o argumento dela: o Senhor não tem com que tirar a água, pois o poço é fundo. Em outras palavras, sabe o que essa mulher falou para Jesus? O Senhor não tem noção do meu problema não, meu Deus. O poço é fundo, a carência é funda, o problema é fundo, e o Senhor não tem condições de resolver esse problema não. É assim que a gente faz para Deus. Parece que Deus não sabe o que é ser abandonada por um homem, o que é uma mulher de 35 anos sozinha, o que é um homem com esse desejo dentro dele que não muda, e eu preciso resolver esse problema, e Deus precisa mudar essa situação em minha volta, e a gente sempre está olhando em volta, e Deus quer mudar onde? Dentro. Onde o Senhor pode conseguir dessa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Jesus, vou falar uma coisa para você: o que teve gente já tentando resolver esse problema, acaso o Senhor é maior do que aquele fulano lá que tentou resolver? E aí vai falando, né? Jesus, quem beber dessa água terá sede. Agora presta atenção. Disse Jesus: quem beber dessa água outra vez, quem beber desta água terá sede outra vez. Essa mulher tinha um balde na mão. Esse balde representa
as suas carências. O poço representa o lugar onde ela ia suprir as suas carências. Você sabe quais são seus poços, que você vive indo lá com seu baldinho de carência para tentar te suprir. Você vai lá, enche, esvazia, enche, esvazia. O que Jesus fala desse poço que você vive indo atrás? Você vai vir outra vez, e outra vez, e outra vez, e todas as vezes você vai ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu não conseguia ficar um mês envolvido com uma menina se eu não levasse ela para a imoralidade. Eu sou de igreja evangélica desde os meus 8 anos de idade até os meus 33 anos de idade. Qualquer moça que se aproximava comigo, líder de jovem, presidente de mocidade, eu me envolvia com imoralidade com ela. Porque o poço é fundo. E eu quero que você entenda, amado, como é possível alguém, que às vezes eu não tenho condições, tem igreja que não tem condições de pagar um voo, e às vezes tem cidade que não tem aeroportos, e às vezes eu tenho que pegar um ônibus de São Paulo até uma cidade mais próxima, de Manaus até uma cidade mais próxima, de Fortaleza até uma cidade mais próxima, de vários aeroportos. E aí presta atenção, querido. E às vezes senta a mulher do meu lado, está escrito na testa dela: me possua. Por favor, me dê carinho. Por que quando eu chego num quarto de hotel, está lá todos aqueles canais lá de pornografia? E por que eu não tenho por que ficar acessando? Por que quando várias vezes na vida ministerial entra no meu gabinete meninas carentes, porque eu discordo dessa frase que diz... Eu discordo dessa frase que diz que toda pessoa tem um líder que merece. Porque se fosse assim, amado, eu não receberia lá na minha base pessoas arrebentadas, porque chegaram nas igrejas doentes e encontraram o líder doente que envolveu sexualmente com ela. É esse líder que essa pessoa merecia? É esse líder que essa pessoa merecia? Porque o que mais tem hoje é gente doente tentando resolver os problemas das pessoas. Gente que fica jogando para depois aquilo que Deus tem que resolver agora. Então eu quero que você entenda de uma vez por todas, em nome de Jesus, que essa mulher, Deus não queria resolver o problema em volta dela, e esse é o problema. Você vive pedindo para Deus resolver. Deus me dá o cara certo. Pelo amor de Deus, você pode ter o cara certo na sua vida, com a sua carência vai destruí-lo. Você pode ter o cara de Deus, o cara que nunca se envolveu com ninguém, a menina que nunca se envolveu com ninguém, o lugar melhor, mas se você é doente. Durante muito tempo eu achei que trapo de imundícia era o absorvente da mulher do Antigo Testamento lá, e eu descobri que não é não. Eu descobri que trapo de imundícia, sabe o que é? Era um pano que as pessoas colocavam, o leproso colocava na lepra, para cobrir a doença. Ele pegava um pano limpo, cheio de perfume, e envolvia na lepra, para tampar, porque as pessoas ele poderia disfarçar a doença, porque tinha gente que dava lepra na mão, e aí ele conseguia enfiar nos bolsões lá daquelas roupas judaicas lá do Oriente, e ele disfarçava. Só que com o tempo, a sua doença, os líquidos da lepra, contaminavam o quê? O pano. Aquele pano ficava imundo. Tem gente que fala assim: sabe o que eu preciso? Eu estou aí no pecado, estou aí na fornicação, na imoralidade, eu não aguento mais essa vida mais não, viu? Cansei, pastor. Cansei de ficar com essa vida imoral na igreja. Cansei. Eu vou casar. O que ele faz? Contamina. E até acha uma pessoa certa, até a primeira fome dele, ela arrebenta com a vida do outro. Com esse menina de Deus, meu irmão, que casou com um homem doente, e acabou com a vida dela.
Se bem que eu tenho até minhas dúvidas, viu? Porque doente chama doente. É tipo aquela coisa que as pessoas falam, né? Ah, pastor, essa mulher na minha vida é o inferno. Essa mulher não presta. Eu falei, pois é, ela foi tirada de dentro de você. Porque a costela do Adão surgiu a mulher. Essa mulher doente aí é você, então. A sua carência transformou nessa mulher aí, ó. Vou falar uma coisa para você, amado. Você quer ter uma mulher curada? Você quer ter um marido curado? Seja curado primeiro. Você que é solteiro, se cure. Porque se você pedir uma esposa doente, sabe o que vai sair dentro de você? Uma pessoa doente. Sei do que eu estou falando. Agora, você não tem noção do que é ser uma pessoa resolvida e curada. Sabe o que vai sair de dentro de você? Uma pessoa resolvida e curada. Vamos continuar com o texto. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Se tornará uma fonte. Amado, se eu pegar uma água tirada de uma cisterna, tirada de um poço, imagina uma caixa d'água, aí eu pego uma água, tiro lá e jogo. O que vai acontecendo com o nível da água? Ela vai baixando, ela vai baixando, ela vai baixando. Tirei, abaixou. Tirei, abaixou. Está explicado então por que você vive com a sensação que as pessoas roubam as coisas da sua vida. Porque você não é uma. Se você pegar um balde e colocar numa fonte, vai ficar faltando água naquela fonte? Se você pegar uma caixa d'água e colocar naquela fonte, vai faltar algo na sua fonte? Se você pegar um caminhão-pipa e colocar naquela fonte, vai faltar água naquela fonte? Se você represar aquela fonte, vai ficar faltando água naquela fonte? Então é isso que você fica sentindo na vida. Porque você não é fonte, você é um poço de carência. E você sempre fica achando que as pessoas estão roubando alguma coisa de você. Mas quando você é fonte, você tem para dar. Dá. Então minha pergunta, você é fome ou você é pão? Você é sede ou você é água? 15. A mulher disse, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aí Jesus vai na ferida, gente. Jesus vai lá na ferida e disse, vá, chama teu marido e volte. Não tenho marido, ela respondeu. Disse bem, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora você vive não é seu marido. Olha a carência dessa mulher, meu irmão. Começa com os nossos conflitos. E aí a gente começa a ir buscar, e é um homem, é outro homem, é outro homem, é uma mulher, é outra mulher, é um relacionamento, é uma igreja, é outra igreja, é uma família. Amado, deixa eu te falar uma coisa, eu era uma pessoa que a primeira coisa que eu fazia, quando chegasse numa igreja, é eleger umas 5 mães para a minha vida. Eu era tão carente, meu irmão, que eu já elegia minhas mães na igreja. Carência, casa em casa. Uma necessidade terrível das pessoas, cuidar de mim, cuida de mim, me dá. Eu costumo falar que nós somos a geração, olha para mim. A gente tem a loucura de dizer, não importa a multidão. Pelo amor de Deus. Só eu sei, Deus, você não sabe não o que eu preciso. Essa é a geração, amado. Uma vez eu fui num culto que as pessoas falaram, meu Deus, o povo não pensa no que fala. Eles cantaram assim, ó. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. Aí está abrindo mão, te dou tudo. Aí sabe qual foi a próxima música? Restitui, eu quero de volta o que eu... Aí abriu mão, depois toma de volta. É da mesma banda? Pra você ver, né? Então abre mão, toma de volta, abre mão, toma de volta, mano. Amado, eu vou falar uma coisa. Presta atenção, a gente precisa entender o que é redenção, amado. Vou falar uma coisa para você. Você sabe por que a gente gosta dessas músicas de restitui? Porque a gente vive com a sensação que o passado ficou nos devendo alguma coisa. Essa música restitui fala de um povo que olha para a vida, para o passado, cobrando de alguma coisa que faltou.
Pelo amor de Deus, não quer nada do meu passado, nada, meu irmão. Deus não tem que restituir nada na minha vida, tudo que eu tenho que Ele me deu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As pessoas hoje é uma necessidade terrível. Uma vez eu estava andando com um amigo nosso lá de Curitiba, o Mirinaldo. Eu estava passando assim na rua, e aí de repente eu olhei para o Mirinaldo e falei assim: Mirinaldo, eu sempre tive vontade de ter um Jeep. Ele falou: teve nada, isso é coisa de menino que você teve no passado, e até hoje você carrega isso dentro de você. Eu falei: nossa, é verdade, não quero mais não. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, estava chorando, lá na base. O que foi, fulana? Eu lembrei que um dia a gente estava, nossos amigos lá, e a gente fez um compromisso de que todo mundo um dia ia morar nos Estados Unidos para aprender o inglês. Todos os meus amigos moraram, só eu que não morei. Eu estou morrendo de tristeza. Eu falei: é mesmo? Aí você está triste porque você não viveu uma coisa que todo mundo viveu? Você não acha que está na hora de você viver o que Deus tem para a sua vida? É mesmo. Por que ficar vivendo de passado, gente? Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela falou a seguinte coisa para mim: não queira viver comigo aquilo que você não viveu com outra pessoa. Viva comigo a nossa história. Viva comigo a nossa história, e não o que você não viveu com outra pessoa. A vida não tem que te pagar nada. Esqueça seu passado e caminha no que Deus tem para a sua vida. Meu passado é vergonha, meu passado é irresponsabilidade, meu passado é imoralidade, meu passado é traição, meu passado é rebeldia, meu passado é uma vergonha. Mas esse passado não existe mais, porque eu sou nova criatura, e você precisa entender isso, querido. Uma das primeiras coisas que Deus fez na minha vida foi entender que eu só posso caminhar para frente quando eu deixar para trás as coisas. Deixando as coisas que para trás fico, avanço para que estão diante de mim. Tem gente que não consegue viver o novo de Deus, que só fica: amado, eu podia ficar aqui nessa cidade aqui, enfiado em pornografia, enfiado em moralidade. Então, amados, Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí tal. Então disse Jesus: disse a mulher: eu sei que é o Messias, chamado Cristo, que está por vir. Quando ele vier, explicará tudo. Olha o tanto de dúvida que essa mulher tinha na vida. Então Jesus declarou: sou eu o Messias, sou eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Você sabe de onde esses discípulos tinham vindo? Quem lembra? Da cidade dela, Sicar, comprar comida. Enquanto Jesus estava conversando com essa mulher, os discípulos estavam lá na cidade dela. E esses discípulos voltaram com o quê? Com comida. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Presta atenção. O que era o balde? O que era o cântaro? Olha por que essa mulher foi transformada. Então, deixando o seu cântaro, o que ela deixou para trás? As suas carências. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver Essa foi a mensagem, a pior mensagem evangelística pregada por um ser humano na terra. Essa mulher passou a vida toda falando para aquela cidade que achou um homem, e agora ela voltou falando que achou outro homem. Você imagina isso? De novo outro homem? Essa mulher vive achando um homem aqui na nossa cidade.
Achei um homem. Não brinca que você achou um homem. Não é verdade? Agora presta atenção, olha aqui. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será ele não o Cristo? Então, todos saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Os discípulos trouxeram aquela cidade para Jesus, mas uma mulher trouxe. Você sabe por quê? Porque pela primeira vez aquela cidade viu que aquela mulher não estava falando de carência, estava falando de um rio que fluía. Você sabe por que as pessoas não acreditam em você? Porque toda vez que você abre a sua boca, você só fala de carência e cobrança, e não do dom que Deus liberou na sua vida. Eu queria que você entendesse que o dom de Deus é o amor que Ele derrama sobre a sua vida, e é isso que te cura. Se você conhecer o dom de Deus, você não estaria indo mais atrás desse poço. Então eu queria te fazer uma pergunta. Você vive pela consciência do dom ou pela escravidão das carências? Fome, falta, carências e necessidades. O quanto disso ainda domina a sua vida? Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo. Cristo rasgou toda a cédula de dívida que era contra nós. Ele removeu tudo pregando na cruz. Presta atenção. Durante muito tempo na minha vida, a primeira vez que eu abracei meu pai foi entrar grade de um presídio. Primeira vez que eu abracei meu pai foi entrar grade de um presídio. Quando eu tinha 1 ano e 3 meses, minha mãe me deixou na porta da casa da minha avó, e eu fui conhecê-la com 21 anos de idade, porque eu bati na porta da casa dela para conhecê-la. Meu pai era um homem extremamente ignorante, e tudo que o meu pai fazia era me espancar, espancar, espancar. Todas as lembranças que eu tenho do meu pai, todas as lembranças que eu tenho do meu pai, as lembranças que eu tenho dele é espancamento. O meu corpo é cheio de cicatrizes, de várias surras que eu levava dele. Meu pai era muito ignorante, muito estúpido, me batia demais. Eu não era uma criança fácil, não era um adolescente fácil, não fui um adolescente fácil. Fui conhecer minha mãe, como eu já disse, com 21 anos de idade. Sempre fui péssimo em matemática. Eu sempre fui do design, da ciência, nunca fui da exata. E eu era muito ruim, sempre tinha muita dificuldade em matemática. Antigamente a gente não tinha essa sacolinha de supermercado. Meu pai tinha um supermercado, tinha um armazém. E lá era uma bobina de papel que a gente tirava e enrolava a mercadoria. E meu pai me dava uma tabuada na mão, me trancava num quartinho 3x3. Às 2 horas da tarde fechava e me deixava lá por várias horas para me estudar matemática, porque eu levava bomba. Eu fui expulso da escola na 8ª série, nunca mais consegui voltar para estudar, porque ninguém me suportava. Eu explodia a diretoria, botava fogo na biblioteca da escola, explodia banheiro. Ninguém me suportava. Tinha professora que só entrava depois que eu saísse. E minha vida era ser espancado pelo meu pai, espancado. Ele me batia demais, muita surra. E quando eu tinha dificuldade em alguma coisa na matemática, que só tinha dificuldade, ele me trancava. E às vezes ele pegava aquela folha, fazia várias equações, enrolava, me dava na mão. E cada equação, se eu não respondesse, eu levava uma surra. Uma vez um amigo meu, chamado Cacildo, escreveu um desenho no meu caderno Tilibra capa verde. Ele fez um desenho na contracapa do caderno, e era um desenho pornográfico lá, um W que você fazia lá e fazia uma posição de sexo. Quando eu cheguei em casa, eu fazia a 2ª série, a hora que eu cheguei na cozinha, meu pai me deu uma cintada nas costas. Falou: se você não comer toda a capa desse caderno, você vai levar mais 10 cintadas dessa. E eu tive que comer toda a capa do caderno. Eu não tenho lembranças do meu pai fazendo carinho em mim. Eu não tenho lembranças. As lembranças do meu pai é só espancamento. As lembranças do que eu tenho do meu pai é só surra.
Você consegue imaginar a dívida que eu fiquei tendo na vida? Você consegue imaginar o tanto de dívida que eu tinha? Nós éramos muitos irmãos. Nós éramos 6 irmãos. Dos homens, todos morreram. Só sobrou eu. E o clima da ignorância do meu pai foi o dia que, numa briga que ele teve com meu irmão, ele matou meu irmão a facadas. A primeira vez que eu abracei meu pai foi entre a grade de um presídio. Agora você consegue imaginar o tanto de dívida que eu tinha dentro de mim? Você consegue imaginar o tanto de dívidas que eu cobrava da vida? Porque é assim que a gente faz, amado. Quando esse texto fala que Cristo rasgou toda a cédula de dívida, você sabe por quê? Porque é assim que a gente lida com a vida. Tudo que fica toda vez que o Pai nos trai, que quem deveria nos cuidar, que quem deveria nos amar, que quem deveria nos proteger, que quem deveria nos afirmar, fica nos devendo. A gente faz uma promissória, uma cédula de dívida, e a gente escreve lá: meu pai ficou me devendo, minha mãe não me amou, e a gente dobra, coloca no bolso, dívida, coloca no bolso, dívida, coloca no bolso, dívida, coloca no bolso, e a gente faz um pacote de cobranças, e a gente encontra alguém para pagar aquilo que a vida ficou nos devendo. Só que a outra pessoa tem o que no bolso? Dívida. Sabe onde termina isso? Num fórum de divórcio. Foi exatamente isso que eu fiz. Primeiro eu comecei a embarcar numa rebeldia terrível, porque era muito rebelde. Eu não me submetia a ninguém. Eu era muito rebelde, era contra a igreja. Liderei até movimentos contra a igreja. Hoje, na verdade, eu tenho até uma dificuldade. Às vezes assim, às vezes eu preciso até ser mais um pouco compreensivo com alguns irmãos. Mas tem hora assim que eu já chego falando: não quero comunhão com quem tem problema com a igreja. Porque eu sei o que é uma pessoa rebelde. Eu tenho séria dificuldade com grupos que se acham a igreja verdadeira. Porque eu já fiz parte desses grupos. E é tudo um bando de rebelde. Que no final está todo mundo na fornicação, na imoralidade, engravidando todo mundo ali naquele meio, e todo mundo rebelde. O grupo nunca consegue ser consistente. No final está todo mundo rebelando com tudo e com todos. Nem eles se aguentam depois. Começa aquele papinho de nova igreja, aquele papinho de igreja verdadeira, de um Espírito Santo que domina, e que pastor não lidera a gente. No final nem eles se suportam mais. Sei do que eu estou falando. E nessa minha carência, muita carência, precisa casar. Conheci uma menina, há 12 anos atrás, e falei: sabe de uma coisa, eu quero é casar. E a mãe dela não concordou com esse namoro, porque ela era bem mais jovem que eu. E eu, na minha carência, falei: a única saída dela não me abandonar é engravidá-la. Engravidei. Em 1 ano, ela não suportou viver comigo, de tão doente que eu era. Quando eu tinha 8 anos de idade, quando eu tinha 1 ano e 8 meses, minha mãe se separou do meu pai e me deixou na porta da casa da minha avó. Primeira ruptura. Perdi uma mãe. Fui morar com a minha avó. Aos 6 anos de idade, a minha avó, por conta de um problema familiar, ela tem um infarto e morre. Perdi a minha avó. Depois de um certo tempo, a hora que a minha avó morreu, meu pai era caminhoneiro, pegou a gente, encontrou uma mulher, e essa mulher não suportou, porque meu pai era caminhoneiro, sumia no mundo, sumia, e eu tinha 8 anos de idade, e eu morava lá na Vila Nova, perto do Moinho, em Goiás. E eu lembro numa manhã, a mulher do meu pai, não aguentando o quanto ele estava longe,
há muitos meses fora de casa, ela grávida, ela com a criança de colo, mais 3 meninos dentro de casa do outro casamento do meu pai. E ela, se eu não me engano, ela tinha 17 anos para 18 anos. Ela não suportou, viu um caminhão com a placa da cidade dela lá, divisa com a Bahia. Ela coloca as coisas no caminhão e vai embora. Fica só eu e meus 3 irmãos. Meus 3 irmãos chegam para mim e falam o seguinte: Euripinho, a gente vai atrás da titia, meus outros irmãos, vai atrás da titia, você fica aqui dentro do quarto. Naquele momento eu senti a dor de mais uma mulher me deixando. Primeiro foi minha avó, depois foi minha mãe, e agora a mulher que eu achava que era minha mãe. Eu lembro que meus irmãos me deixou numa sala, havia 3 pneus de caminhão assim, eu escondia atrás daquele pneu de caminhão que era do meu pai e eu chorava. E eu lembrei aos 33 anos, a oração, a raiva que eu falei atrás daquele pneu com 8 anos de idade. Eu odeio meu pai. E eu não gosto de nenhuma mulher mais. Desde aquele dia, minha vida foi fugir de pai, fugir de autoridade e não valorizar a mulher. Até o dia, lá nos meus 20 e poucos anos, eu cheguei à conclusão que tudo que eu precisava é ter uma mulher. O que eu tinha? Um trapo para tampar a minha lepra. Mas em pouco tempo, o que aconteceu com esse relacionamento? Foi contaminado pela minha própria carência e pela minha própria doença. Ela não aguentou o doente que tinha dentro da casa. Uma vez minha esposa falou assim, eu cheguei para minha esposa e falei assim: por que eu não te conheci antes? Ela falou: porque Deus me ama. Queridos, até que essa mulher não aguentou. E meu filho, com mais de 1 ano, com 2 anos de idade, poucos anos, menos de 2 anos, foi embora. O que aconteceu? Ela foi a encarnação de todas as minhas carências. Eu entrei dentro de um quarto, e eu entrei numa depressão de 2 anos. 2 anos. Não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada mais. Minha vida era chorar, garota de programa, chorar, prostituição, chorar, garota de programa, chorar, imoralidade, chorar, perversão sexual, só. Uma vez eu estava tão carente, tão doente, tão doente, tão doente, tão carente. Era o meu final de semana, o João Pedro estava de férias comigo, e ele estava dormindo num quarto. E eu muito carente. Eu peguei meu carro, uma garota de programa, e fui atrás do... E ele deitado lá no quarto. Eu peguei aquela menina, coloquei no meu carro, encontrei na rua, aqui em Goiânia. E eu lembro que eu não tive coragem de entrar para o quarto, porque o menino estava dormindo. E eu fiz tudo aquilo ali naquele banheiro. E eu já não tive nem coragem mais depois de mandá-la embora, de levá-la. Eu já chamei um mototáxi, ela foi embora. E eu lembro que naquele dia eu olhei no espelho, eu falei: Deus, cura a minha vida. Eu não aguento tanta carência. Só que antes, eu tinha conhecido um cara, o Vitor, um missionário da Jocum de Goiânia. E ele me deu um livro chamado A Face Oculta do Amor. E naquela noite eu peguei aquele livro do pastor Cote, e eu li aquele livro, e eu vi o quanto eu era doente. Eu lembro que quando eu terminei de ler aquele livro, eu estava sentado num banco ali na Vila Brasília. Eu tinha chegado aqui, eu lembro que teve uma reunião ali naquela casa. Eu cheguei para o pastor Júlio e falei assim: o senhor me recebe aqui nessa igreja? Porque eu sou doente, eu preciso de ajuda. É claro que eu não falei do que eu estava vivendo. Eu não sei se alguns irmãos lembram, minha vida era chorar. Chorar, chorar, chorar.
E eu lembro quando eu terminei de ler aquele livro, tinha um pregão de frente assim, eu estava no ponto de ônibus de frente à Vila Brasília, lá na Vila Brasília. E eu levantei, terminei de ler aquele livro e falei assim: Deus, eu tenho dificuldade de acreditar nessas coisas aqui, mas eu vou embora dessa cidade. Eu vou fazer esse curso lá. Eu vou fazer esse curso, um curso chamado EIFOL. E eu comprei uma passagem, chamei o cara do pregão, ele foi lá, comprou tudo. E eu comprei uma passagem de ônibus, eu nem sabia que tinha avião, né, na época. Eu comprei uma passagem de ônibus e eu fui embora para Curitiba. E o texto que Deus havia me dado é que o reino de Deus é como um homem que compra um terreno e vai desenterrar um tesouro. Cheguei naquela cidade, sentei numa cadeira por 5 meses. Tinha um outro curso que começava antes, que há muito tempo atrás eu já tinha feito, que era ETED, mas eu fiz de novo durante 3 meses. Durante meses eu fiz aquele curso. E quando começou a EFOL, eu comecei. E minha vida foi chorar os meus pecados. Eu lembro que um texto que Deus havia me dado também, no meio daquela dor toda, daquela raiva que eu tinha da vida, da culpa que eu sentia, da dor de viver longe do meu filho, e meu filho, a mesma história se repetindo. Eu lembro que Deus falou algo muito forte comigo, que Ele falou assim: ou você é Pedro, ou você é Judas. Todos os dois meteram os pés pela cabeça. Todos os dois fizeram tudo errado. Só que chega um momento na vida de Pedro e de Judas, amado, que eles tomam caminhos diferentes. Sabe qual que foi o caminho de Judas? Buscar culpados. Ah, vocês são culpados por isso que eu fiz na vida. Judas pegou o preço da traição e foi atrás de quem, querido? Atrás dos escribas, dos fariseus, lá dos doutores, lá do templo. Jogar na cara deles a culpa do erro. Mas presta atenção. O que eles fizeram? Jogou na cara dele. Tchau. E o que sobrou para a vida dele? Uma forca. Você sabe o que Deus falou para mim? Enquanto você ficar botando culpa nas pessoas, botando culpa na sua mãe, botando culpa no seu pai, botando culpa de todo mundo, ou então você toma o caminho de Pedro. Amado, tem pessoas que veem a forma como Pedro foi pescar como coisa errada. Eu não vejo. Porque para mim Pedro foi ocupar com a única coisa que sobrou na vida dele: pescar. Em outras palavras, você sabe o que Deus falou comigo? O que sobrou na sua vida? Eu falei: Deus, esse livro aqui, ó, desse homem. Deus falou assim: então vá atrás. E eu fui, amado. E Pedro foi pescar. E na hora que Pedro está pescando, amado, ele está lá jogando a rede. Aí ele escuta uma voz: ei, joga a rede do outro lado. Ele falou: eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. Ele veio até mim. Eu imagino que Pedro se jogou no mar, amado, e ele foi dando aquelas braçadas. Sabe as braçadas que a gente dá para chegar? Aí chegou lá, sentou, estava lá Jesus sentado na praia, assando um peixinho. Jesus chega para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então para de ficar ocupando com as suas carências e cuida das minhas ovelhas. Foi exatamente isso que Deus fez comigo. Cheguei naquela base e, como Pedro, sabe o que eu fui fazer? Fui chorar, mano. Chorei. Igual aquela música do Thales: como eu chorei. Chorei muito. Chorei as dores do abandono, da mãe que eu não tive, do pai. Chorei. Eu posso dar esse testemunho todos os dias. E há 3 anos que eu falo essa mensagem, no mínimo 2 vezes por mês. E eu choro.
E recentemente eu perguntei, Deus, por que eu choro? Deus, sabe o que Deus falou comigo? Porque as pessoas são tão duras, eu quero que você se quebrante, para que elas se quebrantem também. Mas não é só por conta disso, é minha história. Foi difícil para mim, amado. Foi difícil para mim ver todo o meu pecado, toda a minha dor, e toda a minha raiva, e toda a minha cobrança que eu tinha da vida. A fome que eu sentia, eu queria comer tudo, queria satisfazer a minha fome, e tudo que eu comia me contaminou mais, e despertou toda uma raiva na minha vida. E um dia eu achei esse versículo na Bíblia. Lá na base tem se você um dia for lá, você vai ver que tem a base ela vai descendo e tem um lago na frente. Quando eu cheguei naquela base, Deus me deu esse versículo. E eu escrevia num papel todas as dívidas. Minha mãe fez isso, meu pai fez isso, a vida fez isso, eu fiz isso, fulana fez isso. E eu pegava tudo isso, e eu descia lá embaixo, e eu rasgava. Se Jesus rasgou as minhas dívidas, eu rasgo as dívidas. Ninguém me deve nada, ninguém me deve nada. Se Ele rasgou as minhas dívidas, eu rasgo as dívidas das pessoas que ficaram me devendo. Até o dia que não era mais só papel, amado. Um dia eu peguei uma mala que eu carregava de tanta coisa. Um dia meu filho estava lá, e eu levei ele, tinha uma rocha que tem lá assim, e tem um lugar pretinho lá, até um tempo atrás tinha. E eu falei para ele, um dia o papai esteve aqui, filho. E o papai fez isso, o papai fez isso, o papai queimou tudo aquilo que a vida ficou me devendo. De vez em quando, eu acho uma notinha no meu bolso. E naturalmente a gente quer pegar e cobrar de quem? Da esposa. E eu tenho que falar para mim, o seu problema não é com sua mulher. Porque eu vou falar uma coisa para você, amado. O nosso problema não é com a pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Caim matou quem? Quem que foi Caim matou? Ué, mas quem rejeitou a oferta do Caim foi Abel? Como ele não podia matar Deus, ele matou quem? Então nosso problema não é com Abel. Nosso problema é com quem? Eu tinha que resolver isso com Deus, amado. Deus, eu rasgo as minhas dívidas. Deus, eu não cobro mais das pessoas aquilo que a vida ficou me devendo. E quando eu descubro uma notinha, eu tenho que falar a Deus, eu não preciso cobrar das pessoas isso. Quais são suas dívidas? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora.